Hoje é 22 de março de 2022, é uma terça-feira, 13 horas. O Paulo Sérgio acordou pensando em Putin, não em Putin. Por ter lido no jornal, que chega cedinho a casa, que Putin talvez estivesse refletindo sobre o disparo contendo uma bomba radiológica ou radiográfica ou radiopositiva, não se sabe bem como se chama aquilo, uma bomba nuclear de efeito limitado a ser disparada contra uma porção qualquer do território da Ucrânia. É claro que Putin quer aquilo para ele, e o escriba já sugeriu, inclusive, que fizesse o domínio inicial sobre o túmulo da mãe e do filhinho assassinados por ele, sim, há poucos dias, quando dispararam um míssil contra uma maternidade. O Leite Fernandes tem sonhado com essas coisas. E, curiosamente, dentro daquilo que o Paulo Sérgio chama de raciocínio por degraus, o per cascade, veio à memória do Paulo Sérgio, não se sabe por quais cargas d'água, a figura de um neurocirurgião português, Antônio Egas Muniz, que o Leite Fernandes teve dificuldade em achar no Google, porque há muitos brasileiros com esse sobrenome, Muniz de Aragão, uns e outros médicos também, mas esse Muniz, Antônio Egas Muniz, era um neurologista português, Antônio Caetano de Abreu Freire Egas Muniz. Foi o único lusitano a ser premiado com o Nobel de Medicina, porque, segundo o Google, Egas Muniz foi o inventor de uma cirurgia chamada leucotomia pré-frontal, possibilitando o surgimento da psicocirurgia, que levou, sim, ao prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1949, partilhado com o suíço. Era um português, sim, desenvolvedor da arteriografia e a leucotomia. Essa cirurgia possibilita uma retirada da agressividade, inclusive dos chamados psicopatas violentos. E deu essa nobilitação ao único lusitano que recebeu esse tipo de galardão.
arteriografia ou angiografia cerebral. Não se faz mais isso. Mas já se fez muito, porque os loucos violentos com esse tipo de leucotomia ficavam mais passivos, menos oponentes ao equilíbrio psíquico e inclusive à saúde dos outros circunstantes. Por que o Leite Fernandes começa a crônica de hoje tocando um piano, devagar, inclusive, mas o dedo já sarou, para passar o dia com menor dose de agressividade contra o violentíssimo, diga-se de passagem, o russo, que está a destruir um país inteiro e já se está a falar que ele prepara uma bomba atômica de efeito limitado para espargir rádio num território pequeno, talvez, daquele país tão sofrido, onde já morreu muita gente. E morreu, repita-se, assassinada por Putin, a mãe, morrendo também o nascituro, na paternidade atingida pelos soldados russos. Então, dentro dessa perspectiva, o Paulo Sérgio sonhou com Antônio Caetano de Abreu Freire Egas Muniz, que é exatamente o cientista inventor da leucotomia. E dentro desse típico raciocínio per cascade, o Leite Fernandes se lembrou, enquanto terminando o sono, que já é muito sacrificado neste velho marinheiro da advocacia criminal, o Paulo Sérgio se recordou de uma passagem que o Leite Fernandes não sabe se é verdadeira, mas parece que o Leite Fernandes teria lido isso num livro de medicina legal que tem por aí, que Egas Muniz chegou a morar dentro de um manicômio, residiu no manicômio, em contato com os psicopatas dos quais ele tratava. Isso dá aos estudiosos hoje de medicina, de direito, inclusive, de política internacional e de lidadura com os psicopatas, que inclusive já mandaram num pedaço pequeno ou grande do nosso universo. Isso lembra ao Paulo Sérgio que Putin é, na verdade, assemelhadamente um louco, transformando o exército russo num manicômio genérico. Porque como é que esse homem consegue remeter à Ucrânia milhares de soldados para a destruição daquele país tão sofrido, tão mordido por aquele insulto à legalidade da convivência humana? Como é que os soldados russos, os tanques russos, os mísseis russos podem ser enviados como se fossem criaturas passivas, loucas também, postas no manicômio em que a Rússia está a se transformar, sem ser ele, Putin, o insano mor, o maluco maior, o psicopata total, ameaçando agora, inclusive, por via indireta, quiçá, disparar uma bomba atômica de efeito limitado, mas sempre perigosíssima, contra aquele território.
E como é que o povo russo consegue assimilar isso? A notícia de que há uns 14 mil presos na Rússia que se opõem a tal atividade, mas é uma oposição morna, medrosa, tímida e partícipe nessa omissão da loucura do insano maior. O Leite Fernandes já afirmou outro dia que há uma progressão sintomática daquilo que se chama até de uma frenologia já oculta nos umbrais da velha psicoterapia. Há uma evolução na efígie daquele que tem propensão ou possibilidade de evoluir numa sorte qualquer de insanidade mental. E o Leite Fernandes não quer ser o dono da verdade, não, mas Putin, aos 23 anos já dava mostra de uma tez ou de um facies que não era muito assimilável a uma pessoa de conduta absolutamente normal. Há uma outra fotografia de Putin que o Leite Fernandes recolheu no Google, porque o Google diz que sabe tudo, que parece alguém triturado por uma sorte qualquer de ansiedade naquilo que se projeta como o que eu vou ser quando for maior. E parece, não, há o desenvolvimento de uma certeza hoje de que Putin não bate bem o pino, porque levar a sua agressividade a ponto de destruir uma nação inteirinha e de matar civis que apareçam no caminho das bombas e dos mísseis, quem faz isso é, sem possibilidade alguma de erro, voltado a uma sorte de psicopatia em evolução plena. E se indaga, Putin é capaz disso? Uma criatura que tenha conduta posta dentro dos limites da sanidade mental, evidentemente é incapaz de chegar a esse ponto. Mas alguém que parta para o ultrapassamento dessas paralelas merece sim a prática dessa chamada leucotomia, inventada pelo único português merecedor do Nobel de Medicina em 1949. Egas Muniz, Antônio Egas Muniz, muito bem comentado, inclusive na Wikipédia, a enciclopédia livre, da qual o Leite Fernandes se lembrou hoje, ao acordar, vincado, quiçá, na figura de Egas Muniz, lida há uns 30 ou 40 anos, quando Paulo Sérgio ainda se ligava, de certa forma, à medicina legal. Dentro dessa perspectiva, e relembrando que Egas Muniz, segundo parece, chegou a residir num manicômio, sabendo, portanto, lidar com esse tipo de criaturas pela proximidade, o Paulo Sérgio pensa que a única posição adequada
a figura do ditador dos infernos, chamado Putin. A única possibilidade é, em atenuação, inclusive, dos prognósticos, praticar-lhe uma lobotomia, classificada melhormente como leucotomia, naquela massa meio cinzenta, meio rósea que temos no cérebro, que temos chamada cérebro, e que pesa não mais que 1 quilo. Nessa altura dos acontecimentos, Putin, em perspectiva, é o dono da casa de loucos. E há uma posposição no sentido de que, salvo o melhor juízo, está a transformar a Rússia num país tresloucado. Porque não se pode admitir que o povo russo esteja a ver esta coisa toda sem tomar providências adequadas a impedir que esse imperador dos infernos faça disparar um obus atômico sobre um pedaço daquele território todo. Ele não é capaz disso. Ou seria, ele não é capaz disso. Ou seria. O que se faz quando o louco é o dono do manicômio? Uma perspectiva que pode estar a se materializar em razão dessa Rússia que já foi heróica, já disputou as liberdades individuais em conjunto, inclusive, com os Estados Unidos da América do Norte, levando Biden agora a dizer que Putin é criminoso de guerra. Não. Putin é circunstancialmente, mas periculosidade acentuada. Periculosamente é uma expressão que existe. Putin é agora, com 100% de certeza, passível de se afirmar que ele enlouqueceu. O que se faz com o dono da casa de loucos quando o louco enlouquece? É uma característica posta na dialética daqueles que lidam com a periculosidade. Quando o louco é dono da casa de loucos e se torna um insano a enlouquecer aqueles que dele dependem, há uma posposição, uma preposição, um raciocínio fatal. Ou se cuida do enlouquecido, ou um enlouquecido leva a sua loucura a ponto tal que acaba de destruir plenamente a nação que ele invadiu. Dentro desta racional interpretação daquilo que está correspondentemente a Antônio Egas Muniz, que viveu numa casa de loucos, segundo consta, e que foi Nobel de Medicina. Dentro desta posposição, é bom que nós pensemos nisso, porque o mundo todo está preocupado com essa perspectiva da insanidade plena do imperador dos infernos, que está a enlouquecer, quiçá, o mundo inteiro. Uma parte do mundo de apreensão quanto àquilo que pode vir a suceder. A outra parte do mundo preocupada em levar isto a aspectos objetivos tendentes a impedir esta catástrofe, porque se diz que o ser humano é o único animal que tem a possibilidade de imaginar o futuro. E este velho curador das possibilidades que o ser humano tem de imaginar o futuro, este velho curador
já tem pesadelos com essa perspectiva. Dentro disto aí, vamos tentar levar esse dia a bom termo. Toca-se um pouco de piano para equilibrar as perspectivas daquilo que vem por aí. E la nave va.